Prontinho, tô ao vivo, agora tem que colocar. Como vai? Tem que entrar primeiro na live. O convidado tem que entrar primeiro na live. Já entrou. Desce. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Estamos começando aqui a live. A doutora Viviane já entrou aqui. Tudo bem, doutora? Boa Olá, boa tarde. tarde. Eu quase não estou te ouvindo, doutora. Só um minuto. Vamos ver se vai melhorar. Melhorou? Doutora Ana Flávia, tudo bem, doutora Ana Flávia? Doutor Herbert, Vitor, que está por aí. Eita, ficou mudo aqui. Eu acho. Voltou. Voltou. Doutora Viviane, será que agora o áudio está melhor? Vocês estão ouvindo bem? Tá me escutando? Agora sim, agora sim. Tudo bem, doutora Nicole? Estamos Olá, chegando por aqui. que coisa boa estar aqui em quinta-feira, Pois 1 hora é, da tarde com você. maravilha, né? Vamos fazer uma live incrível hoje. Vai ser muito legal. Vamos falar o tema da live, né? Na verdade, quando eu pensei esse tema, eu pensei muito focado no crescimento que você teve o ano passado nas redes sociais. Sim. E vamos falar sobre isso hoje. Você vai compartilhar um pouco dessa sua experiência com as pessoas, né, que estão aqui presentes com a gente. Então, o tema da nossa live hoje a gente vai falar sobre essa questão do crescimento nas redes sociais e de como transformar isso em contratos, em clientes dentro do escritório de advocacia, né? Então, viralizar sorte ou estratégia. Como transformar visibilidade em clientes e em contratos. A doutora Viviane viveu isso bastante, né, doutora, nos últimos tempos. Olá, boa tarde a todos. Bem, vou fazer a apresentação clichê, né? Já que eu estou sendo convidada por você e alguns podem não me conhecer. Eu sou Viviane Ferraz, advogada, especializada na área de direito das famílias e sucessões. Minha atuação ela é voltada, assim como a sua, né, doutora Arina, para mulheres. E por coincidência ou não, tudo começou ano passado. E eu vou compartilhar um pouquinho da história com vocês sobre. Eita, ó, tá dizendo que está com eco. Será que melhorou agora? Acho que melhorou. Foi, então melhorou. Sim, tudo começou ano passado, né? A produção de conteúdo, a minha produção de conteúdo. Foi Me por diz uma volta. coisa, me diz uma coisa antes de entrar nessa questão da produção de conteúdo. Pode Como dizer. é que foi essa questão de decidir defender as mulheres, de nichar essa atuação do direito de família para mulheres? Então, Arina, boa pergunta. É o seguinte, eu sou advogada, esse ano eu vou fazer 10 anos de advocacia. E há 10 anos que eu atuo na área de direito das famílias, certo? No entanto, no início da advocacia, eu não nichava a minha atuação. Eu realmente advogava tanto para homens quanto para mulheres. O que é que acontece? Até que teve uma das minhas primeiras clientes me fez refletir muito sobre a minha atuação. Eu normalmente, quando eu converso com ela, eu dou um nome fictício para ela, que é Maria. Maria chegou no meu escritório, ela já tinha uma certa idade
e ela era vítima de violência psicológica. Ela já tinha alguns filhos, vítima de violência psicológica, e há muitos anos ela desejava se divorciar, mas ela não conseguia. Um ponto muito importante na vida de Maria é porque ela era a provedora do lar dela. E ele se recusava a sair da casa deles, né, da casa deles. Só que o que acontece? Debaixo de violência psicológica, ela, provedora do lar, não via saída do que era possível fazer. Até que ela me contratou, nós atuamos na causa dela, na ação dela, e conseguimos, meses depois, né, que ele saísse do lar de forma pacífica mesmo. Ele saiu do lar de forma pacífica. Só que a vida de Maria, ela me tocou muito. Por quê? Porque a partir dela, outras pessoas, outras mulheres tiveram também transformações na vida através da minha atuação. E aí eu vi um propósito. Porque é isso que eu acredito, sabe, Arina? Eu acredito que não é advogar por advogar. Você precisa ter um propósito. E eu achei o propósito, sabe? Advogando para ela. E a partir daí eu vim amadurecendo essa ideia, até que há 2 anos eu disse, não, agora eu vou advogar para mulheres. Porque eu entendo a causa, eu entendo o quanto nós somos, nós precisamos de outras mulheres nos defendendo, tendo força para isso, porque não é fácil. E outro ponto da virada foi quando eu tive Sofia, minha filha, né? Que aí foi quando eu pensei assim, nossa, é isso que uma mãe sente para defender a sua filha, entendeu? Era isso que eu estava sentindo. Então foi a partir daí que eu realmente resolvi abraçar a causa e atender só mulher. E hoje, realmente, meu escritório ele é 99,9% feito por mulheres, né? Em que eu atendo mulheres. Da mesma forma aqui, Vivi, é muito legal tudo isso que você falou. E dentro dessa jornada, que a minha também tem uma questão pessoal, que eu não vou detalhar aqui porque não é o tema da live, mas dentro dessa jornada, o que eu pude perceber é o tanto que a informação é importante para que as mulheres tenham conhecimento dos direitos que têm e a partir daí elas possam buscar esses direitos. Porque principalmente a mulher que é vítima de violência, muitas vezes ela está tão acostumada a ouvir coisas que nem são verdadeiras, mas que os companheiros falam com o objetivo de manter a mulher no relacionamento, que elas vão acreditando naquilo. Então, eu entendo que a informação é fundamental para que essas mulheres possam buscar esses direitos. E a produção de conteúdo aqui na rede social, eu vejo que cumpre muito bem esse papel social, digamos assim, de poder democratizar o acesso à informação até para aquelas mulheres que, de repente, não têm condição de contratar um advogado, não têm condição de pagar uma consulta, né? Então, aqui a gente traz isso. E, por outro lado, essa mesma divulgação de conteúdo proporciona também para o advogado uma maior visibilidade e, com isso, faz com que o advogado possa crescer profissionalmente, né? Divulgando o trabalho, podendo chegar para ajudar mais pessoas. Então, eu acho isso muito legal. E o ano passado, entrando agora no tema da nossa live, né? Você cresceu bastante em relação a isso, produzir muito conteúdo. E eu queria que você contasse pra gente como é que foi isso, há quanto tempo você produz conteúdo e como é que foi que aconteceu essa virada, que de repente, de um dia para o outro, explodiu e você ganhou muitas seguidoras e etc. Conta pra gente um pouquinho como é que foi. Vou contar, vou compartilhar um pouco a minha história na produção de conteúdo. Eu produzo conteúdo desde que eu me entendi quanto a necessidade. Eu acho que está tendo algum eco. Tá, voltou. Voltou, né? Eu não sei se é aqui. Bem, é o seguinte, eu vou retomar. Eu produzo conteúdo desde que eu entendi que era necessário eu produzir conteúdo para eu crescer como advogada. Por quê?
Porque eu não venho de família com nome na advocacia. Eu fui a primeira, inclusive, a me formar como advogada na minha família. Então eu pensei, nossa, como é que eu vou prospectar clientes, né, na área? E aí foi isso em 2019. Ó, devem ter dois aparelhos conectados. Tem algum outro aparelho aí, Arina? Não, Não né? tem, não. É, eu também não tô entendendo porque tá tendo esse eco. Não sei. Será que teu volume tá muito alto? Acho que não. Mas eu vou tentar baixar aqui um pouquinho. Baixa pra ver se melhora. Vamos ver. Vamos ver como é que tá agora. Oi? Melhorou? Melhorou. Eu acho que melhorou. Vamos lá, Melhorou. então. É, vamos lá. E aí foi quando eu resolvi efetivamente produzir conteúdo. Quando eu resolvi me tornar advogada autônoma. E é o que é que acontece? Ou seja, isso foi em 2019. Só que desde 2019 até. Foi? Pronto. Outra pessoa com o microfone aberto, mas não. Tô mexendo nos controles aqui, mas. Para ver se melhora, né? E agora? Oi? Melhorou? Eu acho que sim. Eu Vamos acho que lá. melhorou. Sim. E aí, com isso, né, eu resolvi produzir conteúdo de 2019 até ano passado. Só que, até então, eu não produzia conteúdo de forma constante, intencional. Eu não entendia com que finalizava eu precisar, qual era a finalidade que eu precisava produzir conteúdo. Então, ó, se tiver fone, usa. Será que se eu colocar um fone vai melhorar? Vou testar. Então vamos lá, gente. A doutora Viviane foi pegar um fone para verificar se vai ficar melhor o som. Me parece que ela caiu, mas ela já volta. E a doutora Viviane, ela é minha mentorada, ela está na minha mentoria. E quando ela entrou na minha mentoria, ela estava exatamente no momento que um dos vídeos dela, um dos conteúdos, tinha viralizado no Instagram. E ela teve um crescimento muito grande do dia para a noite. Então, ela vem, ao longo do tempo, produzindo conteúdo de qualidade, conteúdo que conecta com o público-alvo dela. E ela vai trazer para vocês aqui a forma como ela tem manejado isso, como ela tem trabalhado a rede social dela. Vamos Vamos ver. lá. Eu acho que melhorou. Creio que sim, mas de qualquer forma, eu acredito que mesmo com eco, tá dando para ouvir. É, eu acho. Eu acredito que a gente consiga. São as coisas da internet, né? É, Bem, o que é que eu tava conversando com vocês, né? Com você, Arina. E aí, desde 2019, eu produzia conteúdo, mas nunca via um resultado efetivo nessa produção de conteúdo. Fazia de forma aleatória, sem constância, uma montanha russa, né? Altos e baixos. Até que ano passado eu fui para um evento e nesse evento houve uma mudança de virada de chave mental mesmo. Por quê? Porque foi um evento voltado, né, para o marketing jurídico. E eu pensei, poxa,
tanta gente faz isso e dá certo, por que eu não consigo? E eu fiz, eu vou conseguir. Eu queria só fazer um comentário sobre isso, que esses Passa. são os diferenciais, né? Que muita gente vai fazendo sem muita convicção, porque às vezes começa a fazer e não tem um resultado e pensa que aquilo não está funcionando, que não está resolvendo nada e acaba desistindo. Então, um dos primeiros pontos eu acho que é a constância, né? É a constância. Veja, antes da constância, é você acreditar que é capaz. Vem muito da sua mentalidade. Então, você muda a sua mentalidade e depois você procura produzir o conteúdo. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu mudei a minha mentalidade de eu posso produzir conteúdo e eu posso fazer com que esse conteúdo chegue a quem eu quero que chegue. Então, a partir do momento que eu pensei dessa forma e me aperfeiçoei dessa forma, as coisas começaram a mudar. E, por coincidência, começaram a mudar quando eu entrei na sua mentoria, que foi quando, em maio do ano passado, eu decidi qual era o nicho que eu ia conversar, com quem eu ia conversar nas minhas redes sociais. Eu decidi ser constante nas minhas redes sociais com um propósito informativo, ou seja, eu defini que eu vou conversar com mulheres e passar as informações para elas entenderem quais são os direitos delas. E a partir disso, Arina, eu comecei a produzir o meu conteúdo de forma constante. Então, se eu digo algo que uma advogada que esteja aqui, porque eu entendo que a produção de conteúdo ela tem que ser um tentáculo da sua advocacia, ela precisa ser uma das suas funções profissionais. Eu digo, você é capaz sim de produzir conteúdo e que esse conteúdo chegue ao ouvinte, porque é muito ruim quando você produz um conteúdo e tem a sensação de que ninguém está te ouvindo. E você sabe que seu conteúdo ele é legal. Transformaria a vida de uma pessoa se ouvisse. Quantas pessoas poderiam ter vidas transformadas a partir do seu conteúdo? Eu fico pensando nisso, porque era algo que me frustrava muito antes. Caramba, eu produzo um conteúdo tão legal. Por que as pessoas não estão escutando, né? E Mas aí, pode posso só dizer. fazer, para Claro. você definir, eu sou muito curiosa em relação a isso, porque eu estou dedicando a crescer as minhas redes sociais agora. Então, estou aqui aprendendo com você nesse ponto. Sim, sim. Quando você fala do conteúdo, que essa sensação de que o conteúdo não chegou para a pessoa, o que você acha que é mais importante a gente definir, a gente entender do nosso público? É o tipo do conteúdo, ou seja, o formato, se vai ser post, se vai ser carrossel, se vai ser reels, ou você acha que é o tema? Ou a forma como você coloca o tema em si? O assunto, né, que você vai tratar dentro do universo aí que pode interessar para o seu público, para a sua persona. O que você acha que é mais importante definir? Vamos lá. Anota, tá? Tô anotando. Veja, é o seguinte: existem vários tipos de conteúdo. Quem entrar na minha rede social, e eu já convido a todos a entrarem depois dessa live, vocês vão ver que eu produzo basicamente 3 tipos de conteúdo. Formatos que eu digo, tá? Formatos. Eu produzo o formato do Reels de poucos segundos. Eu produzo o formato do Reels mais longo. E eu produzo o carrossel, certo? E cada formato ali tem uma finalidade diferente. E isso está muito bem claro na minha mente. Vamos lá. O Reels curto, que é aquele Reels de poucos segundos, ele tem como função principal atrair novos seguidores. Por quê? Porque as pessoas hoje
consomem um conteúdo e querem consumir um conteúdo muito rápido. Eu garanto que você, Arina, é assim, e quem está nos assistindo é assim. Pega o celular e fica rolando naquele explorar o conteúdo. Então, o formato do conteúdo curto é aquele formato muito atrativo. A pessoa vai ali, lê o que está escrito e vai dizer, nossa, me identifico muito com o que ela está dizendo, que é justamente o meu conteúdo de identificação. A pessoa olha no conflito, geralmente é assim, um conflito entre o seu ex, entre o pai do seu filho, situações em que a mulher, ela passa. Então, eu gosto muito desse formato, que é o formato de eu dou dicas de como a mulher deve se comportar em termos do que ela deve falar para não se prejudicar processualmente falando e para ter uma paz emocional, psicológica ali no meio do conflito com o genitor. Então, esse Reels curto, eu tenho como função atrair novos seguidores. Já o Reels longo, que eu gravo e que não tem tanta frequência, porque o Reels curto eu posto praticamente todos os dias. E vocês vão ver isso lá. Os alcances deles são muito maiores do que os longos. Mas por que eu produzo um longo, né? Já que o alcance é melhor. É justamente para reter esse público dessas mulheres. Por quê? Porque elas vão entrar no meu Instagram e vão identificar, nossa, ela realmente sabe o que ela está falando. Ela realmente entende daquilo que ela está falando. E aí ela começa a consumir esse Reels mais longo. E aí ela bota para me seguir. Porque ela vai entender que eu não só lido com essas situações curtas do dia a dia. Eu entendo sobre o direito, eu entendo como fazer a diferença na vida dela. E o carrossel, ele cumpre a mesma função desse Reels longo, que é um mais informativo, mais denso, entendeu? Então, o que eu acredito muito nisso é você identificar os formatos de conteúdo que você tem que postar e os temas também. Na hora de eu escolher os temas para postar o conteúdo, eu escolho temas que são mais do dia a dia das minhas clientes. Então, eu muitas vezes nas reuniões eu estou ali anotando quais são as dúvidas dela para trazer para o meu perfil de forma mais detalhada. Eu pego a produção de conteúdo vamos assim dizer, uma produção de conteúdo mais do dia a dia das minhas clientes mesmo. Entende, Arina? Então, eu acredito nisso. Eu acredito que você tem que sim pensar nos formatos que você vai produzir e qual é a finalidade de cada formato. E ver quais são os conteúdos para que a cada pessoa que olhar, principalmente os não seguidores, né, que são uma das métricas, se identificar com aquela problemática e se tornar um ponto atrativo para ela visitar seu Instagram, entendeu? Achei bem legal. Então, resumindo, a gente tem o conteúdo. Eu achei bem legal, eu nunca tinha pensado por isso. O Reels curto é o conteúdo para atrair novos seguidores. Isso. Que aí você gera uma identificação com o público, que tem muitas pessoas que ensinam sobre o Instagram, falam sobre rede social, né? Falam sobre você ter um inimigo em comum. Que é importante ter um lado definido, um inimigo em comum. Então, nesses conteúdos mais curtinhos, você gera ali identificação com o seu público, identificando o ponto de dor maior que esse público tem. Isso. Aí você faz o conteúdo curto para atrair novos seguidores e o outro conteúdo é para demonstrar autoridade, digamos assim, né? Exatamente. Que legal, eu nunca tinha pensado por esse lado, muito bom. Agora, conta pra mim como é que foi, conta pra gente, né? Como é que foi esse vídeo que viralizou? Você estava esperando por isso? Você estava fazendo com essa intenção? Como é que foi isso? Veja, é o seguinte,
Meu primeiro vídeo que viralizou foi em maio do ano passado. E foi uma grande surpresa para mim. Por quê? Porque foi um formato de vídeo. E aí eu já vou dar uma dica muito legal, porque foi isso que aconteceu comigo. O formato de vídeo que viralizou não foi um formato de vídeo criado por mim, tá, gente? Pois é. Eu peguei uma ideia de uma pessoa que não era da nossa área, muito importante isso. Então, consumam conteúdos de outras áreas. Ela produzia conteúdo para, eu acho que era recursos humanos, não vendas. Ela produzia conteúdo sobre vendas. E aí, o conteúdo dela tinha o mesmo sentido que o meu, mas eu trouxe para minha realidade. Então, quando esse conteúdo viralizou, eu não esperava. Viralizou e foi literalmente da noite para o dia. Então, eu via uma agenda minha que ela estava praticamente vazia. Por quê? Porque eu atendia muito por indicação, de forma orgânica, para um direct que começou a bombar de mensagens. E foi literalmente da noite para o dia. Foi um número tão crescente de directs, de mulheres me procurando atrás de orientações. E olha que na época eu tinha 3.000 seguidores. Então, o que é que acontece? Elas se identificaram tanto com aquele conteúdo que elas sentiram confiança em mim em ir atrás da minha prestação de serviços. Mas por quê? Porque quando viralizou, eu já produzia conteúdo. Então, o meu Instagram ele já estava preparado para isso, mas o meu comercial não, entendeu? É uma diferença muito grande. Então eu me vi bem assim, desesperada para atendê-la, todas, né? Todas as mulheres que entravam em contato comigo. E sim, foi da noite pro dia que viralizou. E eu me vi numa situação que, caramba, eu preciso atender todas. E aí foi muito empolgante, sabe? Foi uma situação assim de empolgação que eu tive e foi muito legal. Foi muito legal. Nesse primeiro vídeo que viralizou, foram quantas seguidoras novas em quanto tempo? Você sabe? Nossa, olha, eu sei que foi o seguinte. Eu saí de 3.000 para bater 10, sabe? E foi muito rápido. Entendi. Foi assim, foi exatamente isso, de 3.000 para bater 10.000, muito rápido. E aí, durante o ano, eu produzi outros conteúdos que também viralizaram. Tanto que você pode estar se perguntando, ou quem está nos assistindo pode estar se perguntando se eu já patrocinei algum conteúdo. Não. Esses 30.000 seguidores que eu tenho hoje, seguidoras que eu tenho hoje, são de forma orgânica mesmo. Eu nunca coloquei R$ 1 de Então, em um patrocinado. ano foram menos de um ano, né? Porque você disse que foi em maio. Foram Exatamente. 27.000 seguidores no orgânico. Exatamente, no orgânico. E esses seguidores mandando direct significa que não são seguidoras aleatórias, que são seguidoras que realmente são engajadas com o seu conteúdo. Exatamente. É exatamente isso. Porque você faz um conteúdo, pelo que eu já vi lá, que é um conteúdo sério, um conteúdo informativo. Então você não fica buscando postar coisas que com o objetivo simples de viralizar. Você posta coisas Não. que de fato são relevantes para atrair o público certo. Porque aí, como a gente vai transformar esse público em clientes, eu acho que é muito importante ter essa visão. Né? Que você precisa realmente ficar focada em produzir o conteúdo para falar com o seu público. Porque Isso. senão pode vir muita gente, mas essas pessoas não vão se tornar suas clientes, digamos assim, né? Exatamente. É exatamente isso. É importante você ter um direcionamento em que tipo de conteúdo você produz. Justamente para você não atrair pessoas que sejam desqualificadas ou que estejam fora da sua realidade, entende? Antes de produzir esse tipo de conteúdo, eu cheguei a viralizar uma vez, que eu saí, sei, eu nem lembro, acho que foi de 1.000
a 2.000 seguidores, 3.000 seguidores. Mas foi com um conteúdo que eu produzi. E se vocês tiverem curiosidade, podem enrolar o feed que vocês vão ver um meme do meu pai com a minha filha num restaurante. Era um vídeo engraçado. E até hoje é engraçado. Só que eu acabei produzindo esse conteúdo sem a intenção de viralizar. Só que é aquela história, né? É um homem, um senhor cuidando de uma bebê, que na época minha filha era muito bebezinha. Então é engraçada a situação. Acabou que eu atraí muito conteúdo, muito seguidores, mas totalmente desqualificados. Entendeu? Totalmente desqualificados. E aí é importante você realmente pensar na produção de conteúdo de uma forma de nichar o seu público, que seja qualificado. Tá. E me diz uma coisa, agora vamos passar para o segundo ponto. Os seguidores, as seguidoras chegaram e a caixinha de direct ficou cheia. E aí, como transformar esses seguidores em clientes? Como é que você fez? Como é que você manejou todo esse atendimento? Como é que você lidou com isso? E como é que você lida com isso, né? Então, eu tive a excelente, assim, uma excelente ponto de virada na minha vida, né? Que foi entrar na sua mentoria. Foi bem na Porque época. eu acho que se eu não tivesse entrado, eu acredito que se eu não tivesse entrado na sua mentoria, eu ainda estava com os meus directs bombando sem saber o que fazer. E aí, o que é que acontece? Eu tirei essas seguidoras, né, do meu direct e direcionei todas elas para o meu WhatsApp. Na verdade, o meu não. Durante esse processo todo, e aí entenda que hoje não era como era há um ano atrás, né? Foi um processo, é um processo que a gente passa. Então, durante esse ano todo, eu estruturei um setor comercial através das suas orientações. Eu contratei pessoas para o meu setor comercial, porque antes não existia, era eu que atendia todas. Eu elaborei e formatei todos os procedimentos do escritório, ou seja, não foi nada da noite para o dia. É um trabalho constante. Então, desde então, eu venho me aperfeiçoando através da sua mentoria para justamente formalizar todo esse processo comercial. E, Arina, através da padronização, tudo mudou, entende? A partir do momento que eu padronizei todo o meu setor comercial, essa mulher, ela sai da minha seguidora interessada na minha prestação de serviço no direct ou vai diretamente no link da bio mesmo, tá? E a partir disso, ela vai entrar e vai ter um direcionamento padronizado, entende? Então, ela sai de seguidora e vai para a padronização de um atendimento qualificado, humanizado, porque não é nenhum robô que está atendendo ela até chegar a mim. Tá. Então vamos só destrinchar isso um pouquinho para o pessoal que está aí com a gente nos assistindo e que não sabe bem como é que funciona isso. Vamos colocar assim na prática. Na época que você teve esse primeiro crescimento, esse primeiro vídeo, aí chegou muita gente, você tinha acabado de entrar na mentoria e você atendia todo mundo até aquele momento diretamente, você não tinha ainda uma equipe comercial e tudo mais. E eu me lembro que uma das suas dúvidas no início era sobre como conduzir esses atendimentos. Isso. Porque eu me lembro que você falava que chamava muito tempo os atendimentos. Como conduzir esses atendimentos e também em relação à consulta. Como fazer a cobrança da consulta, se faz, se não faz, se fizer a cobrança vai perder o cliente, se não fizer... Então, assim, eu me lembro que são muitas dúvidas que eu acredito que muitas pessoas que estão aqui com a gente também tenham essas dúvidas. Então, vamos por partes, como que você
começou a triar essas pessoas? Como é que você fez essa transição de estar muito tempo ali conversando com as pessoas sem conseguir atender todo mundo, perdida, no caso, com muita gente, né? Para realmente fazer esse filtro e poder cobrar pelos atendimentos e tudo mais. Como é que ficou isso? Conta pra gente. Então, inicialmente, vamos para o primeiro passo, né? Inicialmente, nós padronizamos todos os procedimentos do escritório, certo? Então, nós temos um padrão de atendimento, um padrão de excelência de atendimento. Quando você fala em padronizar os atendimentos, você está falando em ter um script para atender as pessoas? É isso? Exatamente. Então, quando você fala de padrão de atendimento, você está falando da gente, que nós trabalhamos isso na mentoria, de montar um script para o atendimento. Tá. Isso. Então, a mulher que entra em contato comigo, clica ali na minha bio, né, do Instagram, ela vai diretamente para o setor comercial do escritório, e esse setor comercial, ele tem como principal função acolher essa mulher e seguir um script de atendimento. Então, essa mulher, ela vai responder algumas perguntas específicas para a gente entender qual é o caso dela. É através desse script que a gente chama esse documento, né? Script de atendimento. Tá. E aí a gente tem o escritório ele direciona a duas finalidades do script. A primeira finalidade, ou vai para uma consultoria comigo, e aí eu já vou me adiantar em relação à cobrança de consulta, né? Porque é uma dúvida muito grande. Eu tinha uma objeção muito grande na vida que era sobre cobrar a consultoria, né? E aí eu tinha muito medo de todas as vezes se eu cobrasse, eu ia perder cliente, né? Se eu cobrasse, esse cliente não quisesse pagar a minha consulta. Até que, Arina, eu acredito que eu vou compartilhar algo que eu nunca compartilhei com você, ou se eu compartilhei, eu não lembro. E eu vou compartilhar agora para todos que estão escutando. Dentro da mentoria de Arina, a Arina ela chega para a pessoa e diz assim: cobre consulta, porque é uma valorização do nosso trabalho. Só que eu garanto que todas as advogadas que estão aqui já escutaram essa história e ficam pensando: mas será que eu tenho que cobrar mesmo? E se eu não cobrar? Se eu cobrar, eu posso perder a cliente. O que aconteceu comigo, Viviane? Ano passado, uma pessoa entrou em contato comigo para marcar uma consulta e eu flexibilizei. Eu fiz, não, dessa pessoa eu não vou cobrar a consulta, não. Vou sem cobrar. Até que essa pessoa me atende e eu não vou exagerar a situação. Ela me atendeu deitada na cama com o marido. Eu nem lembro se ela estava de pijama, então vamos relevar como ela estava vestida. Mas ela estava deitada na cama com o marido e fazendo a consulta, tipo assim, com o celular aqui e deitada com o marido na cama. E aí foi nessa situação que eu olhei assim e fiz: eu nunca mais vou passar por isso, porque isso para mim é uma falta de respeito. Por quê? Porque quem permitiu essa falta de respeito fui eu. Porque eu não cobrei. Eu garanto que se ela tivesse pago um valor para falar comigo, ela não ia querer me atender deitada na cama com o marido. Entendeu? Eu sempre falo, né, que preço é posicionamento. Exatamente. E as pessoas, elas valorizam aquilo que elas pagam. Exatamente. Então, se você não cobra, o cliente, ele pode até ir para consulta, ele pode até te contratar, mas ele já vai pensando, assim, desvalorizando você como profissional. Isso. Porque a pessoa valoriza aquele profissional que cobra e que cobra o valor justo pelo atendimento. Isso. Então, é o que você acabou de falar. Se ela tivesse feito o pagamento, tivesse sido cobrada, ela iria se arrumar, ela iria se preparar, porque ela ia dizer assim: eu vou falar com uma advogada, eu tenho uma consulta com a doutora Viviane. Como você simplesmente agendou, para ela você passou uma impressão de uma profissional não tão qualificada
e que estava ali à disposição e que ela não tinha por que ter nenhum tipo de deferência ou respeito. Exatamente. Então, é o que eu falo sempre. Tem que cobrar. Se o cliente ele não está disposto a pagar a consulta, é porque esse cliente ou ele não tem ainda o nível de consciência ou ele não valoriza o seu trabalho como profissional. Então ele não vai pagar também pela ação. Vai ter aquele Isso. cliente que vai querer que você cobre no êxito, que vai querer que você faça por qualquer preço. Então, cobrar a consulta, gente, é posicionamento. É ali que começa o cliente a te respeitar e te valorizar como profissional. Perfeito. E para mim foi muito ofensivo, sabe? Só que é aquela história, sabe, Arina? Deus é muito bom, porque ele vai mostrando as situações e você vai tirando aprendizado delas, né? Uma coisa é você dizer, né? Não, cobre consulta, cobre. Outra coisa é você vivenciar algo nesse sentido. E aí foi quando eu bati o pé e disse: não vou mais passar por isso na minha vida profissional. Vou cobrar. E hoje em dia eu não flexibilizo. E aí eu tenho na minha mente o seguinte: se essa pessoa não quer me pagar, é porque ela não vai me contratar e não vai ser uma cliente para o meu escritório. Quem vai estar perdendo no final das contas é ela, entendeu? Perfeito. E depois que você mudou a chavinha e começou a cobrar consulta, você entende que isso já virou uma rotina para você no seu escritório? Você ainda tem esse tipo de receio? Como é que é hoje? E o valor da consulta que você cobra hoje, ao longo desse ano, teve reajuste? Como é que está essa situação aí hoje para você? Então, como é um script de atendimento, e graças a Deus não sou eu que mais atendo, porque possa ser que meu coração mole, diga assim, não, quem sabe, né? Mas não sou eu que atendo, não flexibilizo mais. É um padrão mesmo do escritório, então já tem uma mensagem lá padronizada, dizendo qual é a forma de pagamento e o valor. Então não há mais flexibilidade. Toda aquela mulher que entrar em contato comigo, ela tem a oportunidade, sim, de conversar comigo, de relatar seu problema, de falar sobre sua dor, eu tratar com ela sobre todo o andamento jurídico do processo, desde que haja o pagamento de uma consulta, certo? Esse valor, ele aumentou, sim. Então, através da autoridade que foi construída no Instagram e na minha vida profissional também. A autoridade que eu trouxe para o escritório, porque entrar na sua mentoria aumentou a minha autoridade como profissional, a profissional qualificada a atender essas mulheres. Então, hoje ela não conta mais com Viviane e a sócia de Viviane, ela conta com uma equipe qualificada para atender. Desde o início até o fim do contrato dela. Então, nada mais justo do que, sim, o valor da minha consultoria ele duplicou até então. E não teve reajuste ainda em 2026, viu? Aproveito para quem esteja aqui, quer uma consultoria, aproveite. Muito bom, Vivi. A doutora Flávia está comentando aí, né, que as pessoas só valorizam quem se valoriza. É fato, Exatamente. né? E isso é para a vida, Exatamente. né, gente? Nós estamos aqui falando para mulheres, inclusive, né? Porque nossa rede social, tanto a minha como a sua, é muito voltada com conteúdo para mulheres. Isso. E as mulheres têm muito essa coisa de valorizar mais outras coisas, outras pessoas, achar que se valorizar é egoísmo. Então, fica aqui a dica também para as mulheres que estão aqui com a gente na live, sejam advogadas, sejam clientes, enfim. A gente precisa realmente se valorizar Muito, na muito. vida como um todo. Agora me diz uma coisa, qual foi a principal mudança para você depois da mentoria? O que mudou aí para você na sua advocacia como um todo? Qual foi seu maior aprendizado? Qual foi o principal ganho que você teve com a mentoria até agora? Nossa, Arina, veja, é o seguinte, eu, eu poderia estar aqui falando, né, que os principais ganhos foram a mudança dos procedimentos no escritório, a implementação, a padronização, o crescimento como um setor que abrimos
Isso é muito significativo e importante. Nossa, abrimos um novo setor no escritório. O meu escritório, ele é um escritório hoje na área de direito de família, na área de direito das sucessões. Minha sócia fica com a área de saúde. E aí implementamos ano passado o setor trabalhista, algo que para a gente era inimaginável. Mas, além disso tudo, que são mudanças objetivas, o faturamento do escritório ele duplicou. Então, isso também é uma mudança extremamente objetiva e financeira incrível. Mas eu digo que uma das principais mudanças que eu tive foi a minha mentalidade. Eu lembro que quando a gente conversou, eu falava muito sobre os altos e baixos da advocacia, da minha advocacia, da prospecção, enfim. Mas quando você chegou para mim e disse assim, para mim e para minha sócia, Nicole, a partir de hoje, vocês vão ter uma mudança de quando surgir o problema, vocês não vão desistir, vocês vão pensar como eu vou resolver esse problema e a partir disso fazer o que tem que ser feito para resolver o problema. E foi aí que eu digo que até hoje foi uma das maiores mudanças que eu tive com a sua mentoria. Por quê? Porque eu não só mudei os procedimentos, eu só não implementei, padronizei, contratei, individualizei os setores. Por quê? Por mais que a gente tenha tido esse crescimento, se eu tivesse a mentalidade que eu tinha antes, eu garanto que eu não tinha continuado na sua mentoria, entendeu? Por quê? Porque surgiram outros problemas. Em vez de eu desistir como eu fazia, não. Eu pensei, não, eu vou mudar. Qual é o meu problema? É esse, como é que eu resolvo? Arinato. Ah, gente, eu não resolvo nada sozinha mais, né, querida? Eu resolvo com você agora, né? Então eu digo, Arinato, tô com esse problema, como é que a gente resolve? Então é isso. Não, é de ter, né? E outro detalhe, né? Ter uma mentora é isso, tá, gente? É você saber onde você tá, saber aonde você quer chegar e entender que existem pessoas que podem encurtar esse caminho. A Arina levou um exemplo, 10 anos para chegar onde ela está. Eu com ela espero chegar em 5, entendeu? Por quê? Porque eu tô com ela, porque ela já sabe, ela já percorreu esse caminho. Então, eu acredito que foi isso. Em resumo, a mudança de mentalidade. Legal, Vivi. O crescimento que você teve ao longo desse ano realmente é muito expressivo. Parabéns. Obrigada. Eu fico assim muito feliz e muito orgulhosa de ver os resultados de vocês. Realmente é muito bom, é muito bom, é muito gratificante. Agora me diz uma coisa, qual o conselho que você dá para as advogadas que estão aqui na live com a gente, os advogados, quem está começando, quem já está produzindo conteúdo, ou quem não está produzindo conteúdo, mas quer começar, quem ainda não se encontrou nessa produção de conteúdo, coloca aí, qual é o passo a passo, qual é a dica para a pessoa começar e para a pessoa conseguir os resultados que você está tendo? Entenda, eu acho que a principal dica é entenda a verdadeira dor de quem você está falando. A partir do momento que eu entendi quais eram verdadeiramente as dores das mulheres que eu atendia, eu comecei a tocar verdadeiramente nelas. Então, naturalmente, não foi algo só estrategicamente e naturalmente, a sua produção de conteúdo vai efetivamente mudar a vida de uma pessoa. É o que eu digo, quando você muda a vida de uma mulher, no meu caso, né? Quando eu mudo a vida de uma mulher, para mim já foi um ganho inestimável. Então, quando uma mulher chega para mim e diz assim: doutora, eu não tenho condições de me contratar, mas a sua informação já mudou a minha história, já mudou a minha vida. Pronto, para mim eu já ganhei. Então é isso, sejam constantes, entendam as verdadeiras dores de quem você quer
informar através do seu conteúdo e se sintam capazes. É isso, se sintam capazes. Legal, muito bom. Então, assim, a gente tem que definir um público, Isso. falar para um público apenas, definir qual é o nosso público e fazer conteúdo com a intenção de fato, ajudar aquelas pessoas. O foco, pelo que você me falou, não é viralizar. O foco não é ganhar seguidor, ganhar likes. O foco é ajudar as pessoas. E aí, quanto mais pessoas você ajudar, mais resultado você vai ter. Né? Uma consequência. Exatamente. E depois estruturar o atendimento do escritório, obviamente, para você dar conta de atender todo mundo, né? Que vai chegar e que está chegando. É exatamente isso. Né? Muito bom. Eu queria saber de você, o pessoal que está aqui com a gente na live, alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta para a doutora Viviane, coloca aí agora. Eu vi uma pergunta aqui, que eu não... Cadê a pergunta? Aqui, ó. Você usa a inteligência artificial para criar os roteiros? Não, Ana, sabe o que eu faço? Eu vou dizer uma coisa. Eu uso sim a inteligência artificial, mas não como uma forma de só criar o roteiro. Eu faço o seguinte: eu penso em uma situação corriqueira das minhas clientes, e aí eu penso, nossa, isso aí pode ser que dê muito certo. Inclusive, eu vou terminar minha linha de raciocínio. Dê muito certo. Por quê? Porque o problema dela é o problema de outras. E aí eu vou e crio o conteúdo. E aí, o que eu ia dizer é que os conteúdos que eu criei através da inteligência artificial não deram certo. O que mais deu certo foram esses conteúdos que eu crio através da vivência das minhas clientes mesmo. Então, você pega casos reais ou dúvidas reais dos seus clientes e aí você transforma em conteúdo, é isso? É exatamente isso. É exatamente isso. Agora, para os roteiros maiores, mais profundos, eu uso sim a inteligência artificial para me ajudar a estruturar eles, porque eu sou muito prolixa, né? Então acaba que eu tenho que enxugar o conteúdo para que ele se torne mais efetivo. E essa inteligência artificial que você usa, você é o chat GPT? Você quer indicar algum específico? Tem alguma coisa específica? Não, veja, eu uso o chat, mas eu geralmente boto um prompt certo, que é chat haja como um estrategista de rede social, considerando que você produz conteúdo para um advogado de direito das famílias, com a finalidade tal, entendeu? Com a finalidade de. Aí eu digo qual é o meu público. Aí eu digo qual é a situação que eu quero e ele faz um Reels, um roteiro, enfim. Tá. A doutora Zilda está perguntando qual Reels se viralizou. Zilda, veja, foram alguns no ano passado, mas assim que você entrar na minha rede social... Fala Insta, Vivi. Só repete. Pronto, meu Instagram é Viviane Ferraz ADV. E aí você vai ver quais foram os que viralizaram, porque eu fixei. Então, quando você entrar na aba do Reels, você vai ver lá. Acho que foram... Eu só escolhi 2, mas tiveram mais. Tá certo. Alguém mais? Alguma pergunta, gente? Nós já estamos partindo aqui para o final da nossa... Eu quero te agradecer a presença aqui hoje para compartilhar com a gente essa sua experiência. Eu acho que foi muito enriquecedor para todo mundo que está aqui, muito produtivo. Que bom. É muito bom a gente aprender com quem tem resultado, a gente aprender com quem faz na prática. Por isso que eu falei, eu estou aqui anotando, porque como eu falo sempre, eu cresci muito meu escritório através de divulgação por outros meios que não se e eu estou focando nas minhas redes sociais agora. Então, eu estou aprendendo muito com você, com certeza. Então, eu queria te agradecer muito. Eu acho que muito esclarecedor, muito enriquecedor e é muito gratificante para mim ver como vocês estão crescendo e como vocês estão alcançando novos níveis aí. Muito obrigada. Obrigada. Eu quem agradeço a oportunidade e conversar com vocês sempre é um prazer, né? Então, foi ótimo.
Tá certo. Você quer acrescentar alguma coisa antes da gente finalizar? Quer deixar algum conselho, alguma dica? O conselho que eu dou é esse, mulheres. Mudem a mentalidade de vocês, que vocês são capazes de conseguir o que vocês quiserem. Vocês não têm noção a força que vocês têm. Ou têm noção, mas não exploram essa força. Então, entendam que vocês são sim capazes de produzir conteúdo, de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Muito bom. Obrigada, Vivi. Bom, gente, a gente vai ficar por Beijo. aqui. Beijo. E a live vai ficar disponível aqui no meu feed depois, para quem não conseguiu assistir tudo, para que possa assistir depois. Tá Obrigada. ótimo. Um beijo. Tchau. Tchau.